Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o Diácono Guilherme. E hoje nós estamos aqui com o propósito de fazer 5 aulas, 5 ministrações falando da palavra do Senhor para a edificação para a minha e para a sua vida. Eu quero convidar você para abrir as vossas Bíblias. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 28. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 28, do versículo 1 em diante. Fazer a leitura da palavra do Senhor. E após essa leitura, nós vamos apresentar uma oração ao Senhor para começarmos a entender e também a ser transmitido a essência do Espírito Santo através da palavra. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 28, versículo 1, vai nos dizer assim: E eles, tendo escapado, souberam que a ilha se chamava Malta, e o povo bárbaro usou conosco de não pouca gentileza, porque acendendo um fogo, recebeu a todos nós, por causa da chuva que caía por causa do frio. E tendo Paulo ajuntado um maço de gravetos, pondo-os no fogo, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se em sua mão. Versículo 4. Os bárbaros, vendo-lhe a víbora venenosa pendurada na mão, diziam uns aos outros: sem dúvida, este homem é assassino, porque, apesar de ter escapado do mar, a vingança não deixa viver. E tendo ele sacudindo o animal no fogo, não sentiu mal algum, mas eles aguardavam que a inchasse, ou que repetidamente caísse morto. Mas depois de esperar por muito tempo, e vendo que nenhum mal sobrevinha, mudando de opinião, diziam que ele era um Deus. Oremos. Soberano Deus, maravilhoso e eterno Pai. Pai querido, Pai amado Jesus, hoje, meu Pai, eu quero agradecer ao Senhor por mais um dia de vida e quero louvar a Ti, meu Pai, por esta palavra. Pai, que nesse momento o Senhor possa abrir as nossas mentes, Pai, que o nosso coração possa estar preparado, meu Pai, para receber, meu Pai, a graça que vem do céu, o pão preparado que vem do céu. Pai, nos conduza, meu Pai, a este estudo, meu Pai, a esta, Pai, ministração, é que eu te peço, Pai, e que os ouvintes, meu Pai, venham compreender e absorver, Pai, o conhecimento, o aprendizado da Tua palavra, é que eu te peço, em nome de Jesus. Queridos, nesta primeira ministração, nós vamos falar sobre um pouco do começo de tudo aonde foi o propósito do livro de Atos, Atos dos Apóstolos. Este livro que é escritor pelo doutor evangelista Lucas, este mesmo aonde escreveu um dos evangelhos. Pois bem, a nossa Bíblia ela tem 3 evangelhos: Evangelho de Mateus, Evangelho de Marcos e o Evangelho de Lucas. Lucas, por ser um escritor e doutor, ele é aquele que vai escrever o evangelho com mais detalhes, com o evangelho com mais alegorias sobre o evangelho de Deus. E nós vamos aprender que no livro de Atos, aonde Lucas vai escrever por um homem chamado Teófilo, ele começa a dizer em Atos capítulo 1, versículo 1, que quando Jesus foi recebido em cima, antes de Jesus ser recebido em cima, ele estava na terra, ensinando e também fazendo prodígios e milagres e maravilhas. Então, nós vemos que o livro de Atos tem uma grande alegoria, porque atos não só são atos, mas atos são atitudes, atos são aquilo que nós começamos a mover, porque não adianta, é uma metáfora, e você conhece, vale mais uma atitude do que 1000 palavras. Então, atos nós também podemos chamar de atos do Espírito Santo. Quando o livro de Atos vai ser escrito, ele vem num propósito de falar do Espírito Santo de Deus, o mover do Espírito Santo dentro do livro de Atos.
Também Atos, o propósito de ser escrito, também para falar sobre as revelâncias e também sobre aquilo que os discípulos fizeram, os apóstolos separados por Cristo. E também nós vamos falar deste livro, aonde nós vamos encontrar um personagem muito importante, este Paulo, mas antes conhecido ainda como Saulo. A Bíblia diz que este Saulo, ele sentou aos pés do doutor Gamaliel para aprender as escrituras sagradas. Este Saulo, que é escritor, este Saulo que é fariseu por carteirinha, a Bíblia diz que o conhecimento aonde esse homem tinha, ele aprendeu nas melhores escolas. Este homem que é bacharel, este homem que tem anel no dedo, este homem que tem vestimentas reais, este homem que aonde passa, ele é popularmente conhecido. Sim, este Saulo, ele tem estrutura financeira, estrutura social, mas Saulo ainda não tinha o principal na vida dele, que era o Espírito Santo de Deus. Aqui nós vemos o que vale termos muitas coisas, muitas riquezas, mas nós não temos o Espírito Santo. Pode trazer de êxodo para a minha e para a sua vida. A Bíblia diz que este Saulo agora está junto aos fariseus. Este que faz parte de um grande corpo de poder, aonde a sociedade olhava para aqueles homens, não tinham um temor pela reverência do Espírito Santo, mas tinham um tremor de medo por causa das assassinas que eles faziam naquele tempo onde eles não cumpriam as leis de Deus da forma correta, aonde os mesmos fariseus que Paulo convivia eram aqueles que faz parte que determinou a morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Mas é bem verdade que Jesus veio para um propósito para mim, para a sua vida. E Paulo mesmo achou que Deus não tinha um propósito com a vida dele. É bem verdade que agora Estevão está pregando na praça pública. Agora Estevão está pregando sobre um templo. A Bíblia diz que os fariseus, escribas, salso-deus, vão se levantar contra a vida de Estevão. A Bíblia diz que Estevão é o diácono aprovado, o obreiro aprovado. Pois bem, sabemos que Atos dos Apóstolos, acrescentando, ela vai falar a história da igreja primitiva. E então Estevão entra no contexto mostrando a essência do Espírito Santo sobre a vida de um homem. Entendemos que agora Estevão está ministrando, e por causa da ministração de Estevão, a Bíblia diz que agora eles vão atrás de Estevão, vão arrancar as roupas de Estevão, para que Estevão possa parar de falar do amor de Cristo. E a Bíblia diz que eles vão determinar a ruína na vida de Estevão, eles vão parar a chamada de Estevão, eles vão querer parar a caminhada de Estevão. Mas a minha Bíblia diz, e a sua também tem que dizer, que Estevão vai olhar para os céus e vai dizer: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Semelhantemente, Jesus Cristo na cruz, fazendo um paralelo, Jesus está na cruz, todos estão felizes porque Jesus está na cruz, mas os discípulos estão ali chorando. Mas a Bíblia diz que agora Jesus vai olhar para eles, vai dizer, Jesus vai olhar para o céu e vai dizer: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. É semelhante. A Estevão vai dizer: eis que vejo os céus abertos, oh glória, e eu vejo o Pai à direita de Deus. E a Bíblia diz que a partir daquele momento eles vão apedrejar Estevão. Estevão sendo apedrejado, vão pegar as vestimentas de Estevão e vai jogar aos pés de Saulo. Oh glória! E aqui podemos entender, para fechar, que agora as vestes de Estevão sobre os pés de Saulo. A Bíblia diz que quando Saulo vai ver aquela cena, entendo eu que Saulo agora vai sentir no seu coração algo tenebroso. Pois bem, ali aquela morte estava sendo acontecida porque
Saulo estava induzido no meio daquele corpo. Saulo estava no meio, ele estava compactuando com aquilo que os fariseus decidiram fazer com a vida de Estevão. Mas a Bíblia diz que agora Saulo, ele vai pegar cartas. A Bíblia diz que agora Saulo está no caminho de Damasco. E a Bíblia diz que quando Saulo está no caminho de Damasco, Jesus, a voz do mestre, vai ecoar do céu dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? E então Saulo vai olhar para os céus com jequituro eu e vai dizer: oh glória, quem és tu, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Ponto. Duro para ti chutar contra os arguilhões. E ele, tremendo, atônito, disse: Senhor, o que queres que eu faça? E disse o Senhor a Saulo: levanta-te e vai à casa do homem, ó glória, entra na cidade e lá será dito o que tu deves fazer. A Bíblia diz que Jesus vai ordenar para que Paulo, depois do encontro com ele, é interessante, é que quando Jesus ele vai preparar este encontro de Saulo para com ele, Jesus ali tinha ele estava dando uma nova oportunidade para Saulo. E quando Jesus ele dá nova oportunidade para Saulo, ele está abrindo o leque e está dando uma nova oportunidade para mim e para você que está assistindo. E eu entendo que toda oportunidade ela deve ser aproveitada. Pois bem, é verdade. A Bíblia diz que agora este Saulo está entrando na cidade. Agora este Paulo que teve um encontro com Jesus. E é lindo, porque quando eu e você temos um verdadeiro encontro com Jesus, na minha e na sua vida fica tudo diferente. Agora este Saulo que teve um encontro com Jesus está na rua chamada direita, na casa de um homem chamado Judas. A Bíblia diz que este mesmo que era chamado de Saulo, mas agora ele está de joelhos dobrados. Este agora que era perseguidor, este agora que perseguiu os cristãos, está diante do Pai, de joelhos dobrados. E a Bíblia diz, não sou eu, que ele está 3 dias orando, está 3 dias jejuando. Oh glória, quando nós temos um encontro com o noivo, não precisamos que ninguém nos achegue para nos orientar para orar, nos orientar para jejuar, porque quem tem verdadeiro encontro não precisa forçar nada, meu amigo. Quem tem verdadeiro encontro com o noivo, ele já sabe o caminho de buscar a intimidade, porque sabemos bem que só o caminho da oração, só o caminho do jejum, só o caminho da renúncia nos levará a uma estaca maior. E Paulo entendeu que somente diante da presença de Jesus ele poderia ficar vivo. Pois bem, agora este Saulo está cego. E a Bíblia diz que agora Jesus vai levantar um homem chamado Ananias. E vai falar: Ananias, levanta-te, homem, e vai à rua chamada direita. E entra na casa do homem de Tarso. Oh glória, lá você encontrará um homem de Tarso, chamado Saulo. E ali você entrará na casa de Judas. Oh glória! E então Ananias vai questionar o Senhor, dizendo: mas Senhor, o Senhor quer que eu oro por este homem, que é perseguidor das nossas vidas, perseguidor das nossas almas, aquele que abate contra a nossa fé, aquele que abate aqueles que creem no Senhor. E então Jesus vai tornar a falar: Ananias, vai depressa, porque eu tenho algo para fazer na vida deste homem, porque ele passará de perseguidor a perseguido. É o preço que pagamos pelo Evangelho de Cristo, porque agora este homem que era perseguidor, este homem que lutava contra a igreja primitiva, este homem que lutava contra a fé cristã, este homem que queria saquear o povo de Deus, agora este é o mesmo homem que terá que transmitir
a palavra do Evangelho de Cristo Jesus. Este que perseguia será perseguido. Este que cometeu coisas terríveis contra o povo de Deus, este agora sofreria. Não é à toa que Paulo vai deixar nenhuma das suas cartas escrito: sacrificado com Cristo estou, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. É a marca do Evangelho. Paulo diz que pelo Evangelho, oh glória, as marcas que ele tinha, e Paulo falava: cada marca que eu tenho são as marcas que eu levo no meu corpo, é as marcas do Evangelho. E Paulo entendeu o propósito dele na terra, que não era perseguir, mas era ser perseguido por causa da presença do Senhor. Paulo está nos ensinando esta noite que muitas das vezes não precisamos se opor para criticar, se opor para questionar, mas temos que se opor para o bem próprio da obra de Deus. Não é à toa que João Batista vai dizer: é necessário que ele cresça e que eu diminua, oh glória, porque no Evangelho é isto: nós só somos o garçom, nós só servimos aquilo que Deus nos dá, só servimos aquilo que Deus nos orienta, oh glória. E podemos entender nesta primeira aula que diante da presença do Senhor, não importa a tribulação, não importa a provação, mas o processo de libertação na minha e na sua vida tem que ter, para que possamos entender o real propósito que Deus tem para o meu chamado e para o seu chamado. E nesse dia de hoje eu quero profetizar sobre a tua vida. Não importa o que você tem passado, não importa o caminho que você tem traçado, não importa as vozes que querem te tirar do caminho, que querem te afastar do propósito, oh glória, eu sinto a graça para liberar isso daqui. Não importa os fariseus que estão se levantando dentro da sua casa, no seu trabalho, na escola, não importa, somente olha para o céu, porque o caminho de Damasco está aberto para mim, para a sua vida, e Deus está levantando Ananias para profetizar a restauração de vida, a restauração de casamento, a restauração de vida financeira, a restauração de saúde. Deus está trabalhando nesse dia de hoje e Ele manda eu te dizer: não se preocupa, porque eu já levantei um profeta para entregar a bênção na tua vida.